acredito que muitos aqui já acompanharam as eleições presidenciais americanas, principalmente uma que a gente está tendo agora, e muitas vezes ficaram perdidos por causa de como que funcionam essas eleições. Então, hoje eu vim aqui para poder tentar desmistificar algumas ideias que a gente tem sobre esse assunto, o que é real, o que é parecido com o Brasil e aquilo que é bem diferente das eleições brasileiras. Fica aqui comigo, já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Eu já vou avisando que vem uma chuva de informações. Então, você que é fanático por política internacional ou apenas um curioso, pega papel e lápis para a gente poder aprender junto como que funciona esse processo eleitoral. Para começar, vamos recapitular o que eu já falei no outro vídeo sobre as eleições presidenciais. Existem as eleições primárias e as eleições gerais, né? Que é bem parecido com o nosso primeiro e segundo turno aí no Brasil. Então, mas como que funciona cada uma dessas partes? Vamos lá? Seguinte, nos Estados Unidos existem 5 sistemas de votação e o mais comum deles é um estilo bem parecido com o do Brasil, no qual os eleitores elegem o seu candidato pelo maior número de votos e não pela maioria dos votos. Tá, isso é um pouco complicado, mas vamos continuar aqui. Só que essa é conhecida apenas como a forma primária da eleição, que são as eleições primárias dos Estados Unidos, e não necessariamente é o que define o candidato real como um todo. E após essas eleições primárias, inicia-se o processo das eleições gerais, que é o processo realmente no qual o candidato vai ser eleito, que a data limite das eleições gerais aqui dos Estados Unidos no ano de 2020 foi 3 de novembro. O presidente é eleito de forma indireta pela população, porque na verdade ele é eleito pelo colégio eleitoral. Por outro lado, os membros do Congresso Nacional e da Assembleia Legislativa, eles são eleitos de forma totalmente direta, sem o uso do colégio eleitoral. Mas você deve estar se perguntando o que é esse tal colégio eleitoral. Se você é leigo nesse assunto, assim como eu, então bora aprender juntos, porque eu vou tentar explicar mais ou menos como é que funciona. Ou então a gente vai tentar entender, né? Mas juntos a gente vai conseguir fazer isso melhor. Então, o colégio eleitoral, ele é um corpo de eleitores que foi estabelecido pela Constituição dos Estados Unidos, que se forma a cada 4 anos com o objetivo de eleger o presidente e vice-presidente dos Estados Unidos. Ele é atualmente composto por 538 eleitores e precisa-se de pelo menos 270 votos para poder garantir a vitória nas eleições. A própria Constituição americana determina como os eleitores do colégio eleitoral devem ser escolhidos, não podendo esses serem membros do governo americano. Uma curiosidade é que, pela Constituição americana, os eleitores de um determinado estado são induzidos, é uma forma de compromisso firmado, eles são induzidos a votar pelo candidato que obtenha a pluralidade de votos naquele estado em questão. Caso contrário, pode ser considerado um eleitor sem fé, em tradução literal. Já ocorreram casos em que isso aconteceu, mas essa história é para outro momento, a gente pode fazer outro vídeo sobre isso, não tem problema. Um ponto interessante nas eleições americanas é o seguinte: caso um dos candidatos não obtenha a maioria dos votos do colégio eleitoral, em uma reunião no Senado, com o atual vice-presidente como chefe dessa reunião, há uma votação definitiva com cada senador que representa um estado americano, votando pelo seu estado, é claro. A coisa louca disso tudo, acredito eu, é que se a maioria dos senadores for de um determinado partido político, as chances são que o presidente desse partido, geralmente os democratas ou os republicanos, é que seja eleito o presidente dos Estados Unidos. Isso é um pouco engraçado, né? A gente pensar que os senadores, eles têm esse poder de escolha. Eu não sei se no Brasil existe esse tipo de coisa. Se alguém sabe, pode deixar aqui nos comentários pra mim, por favor, porque vai ser uma informação útil pra eu poder pelo menos aprender um pouquinho disso. Mas, voltando aqui.
E o resultado oficial, ele é anunciado e confirmado somente no dia 20 de janeiro do ano que o presidente eleito vai iniciar o seu mandato. No caso das eleições de 2020, o presidente foi confirmado no dia 20 de janeiro de 2021. O número de eleitores de cada estado é determinado pelo número de deputados estaduais daquele estado, mais 2 eleitores pelos senadores do Congresso Nacional. Por sua vez, o número de deputados é determinado pela população do local, baseado no censo demográfico realizado a cada 10 anos no país. Então, eu acho que é um pouco parecido com o Brasil. Eu sei que tem essa questão de o número de deputados e o número de senadores, assim como também o número de vereadores numa eleição mais regional, é determinado pela questão da população. Se eu estiver enganada, alguém me corrige, por favor. Mas, atualmente, desses 538 eleitores do Colégio Eleitoral, existem 435 deputados, 6 senadores dos 50 estados e 3 eleitores de Washington, D.C., que é estilo o Distrito Federal do Brasil. Os 6 estados com mais eleitores são a Califórnia, com 55, o Texas, com 38, Nova York, com 29, a Flórida, com 29 também, Illinois, com 20 eleitores, e o estado da Pensilvânia também com 20 eleitores. O que acontece aqui é que, à medida que são contados os votos, há também a determinação do colégio eleitoral de cada estado. Geralmente, em poucas horas ao fim das eleições, já é possível ter um resultado parcial, mas isso não quer dizer que é realmente aquele que vai ser o presidente eleito, porque existem vários outros processos depois dessa determinação. Mas geralmente eles não erram, então, né? Tá aí uma coisa pra gente poder também pesquisar juntos, entender um pouco melhor talvez depois. Em seguida, acontece o período de transição presidencial, que vai acontecer desse mês de novembro, né, de quando é determinado quem que vai ser o possível presidente eleito, e vai até o dia 19 de janeiro, que é o dia que o presidente toma posse, e tem toda a festa de inauguração, que ele entra no Capitólio, tem geralmente um artista cantando o hino nacional americano, se não me engano, do ano de 2021, né, que é desse ano, foi a Lady Gaga. Foi muito legal, eu assisti. Mas é uma coisa que eu acredito que é interessante a gente procurar saber, que a política, ela é diferente em cada país. E eu vi essa diferença, né, bem clara entre os Estados Unidos e o Brasil. E eu até tô um pouco curiosa para poder saber como que é essa diferença nos outros países, né? Porque existem países que são repúblicas, existem países que são constitucional, acho que é constitucional, não, parlamentar, que são parlamentares, né? E eu acredito que tem muita coisa legal que a gente pode aprender. A gente pode deixar de lado esse medo ou essa aversão à política que muitas vezes nós brasileiros temos e partir um pouco pro lado da história, que eu acho que é muito interessante. Basicamente, é assim que funcionam as eleições nos Estados Unidos. Eu sei que eu falei de uma forma bem sucinta, mas se você tem interesse, pode entrar em contato comigo. Tem alguns links que eu posso passar para você poder entender um pouquinho melhor de como que funciona isso e talvez estudar um pouquinho mais a fundo. E se você quiser, né, saber mais alguma coisa, tem curiosidade sobre algum outro assunto, seja política ou seja qualquer outra coisa com relação à vida nos Estados Unidos, é só deixar aqui nos comentários ou então mandar um e-mail para mim do letsgoprafora@gmail.com, que eu vou tentar te ajudar no que eu puder. Então, até o próximo vídeo.